te ouvir. Não temerei, não vou fugir. E tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar e me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. E eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. E és o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. E tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar e me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. Que Ele possa reinar. Não só que a gente não cante essa música só nesses momentos no culto, mas que Ele reine na nossa vida todos os dias. Todos os dias. Amém? A igreja pode sentar. Nós queremos convidar os juniores a descer para o seu culto. Tem alguns na galeria, alguns aqui embaixo. Quero chamar as crianças aqui à frente. Nós queremos orar pelas crianças. Os juniores podem descendo e as crianças aqui. Alguém quer orar? Quer orar? Tá, então as duas, bem rapidinho, tá bom? Nós vamos orar. Tá vindo o amigão ali também? Chega mais. Ela ora, depois tu ora. Bem rapidinho, tá bom? Deixa o amigão subir ali. Dá uma força para ele, cara. Ô Lorenzo, dá uma força para ele subir ali. Nós já vamos orar. O amigo escapou. Vamos orar? O amigo escapou. Tu ora, depois ela ora, tá bom? Pode orar. Jesus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por essa igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, papai Marcel, cor da papai, cor da mamãe,
cor da vovó Rita, cor da Vânia. Amém. Podem descer, tá bom? Podem ir para o culto infantil. Irmãos, nós vamos ter um momento rápido de oração. Essa semana, a tocha olímpica passou na nossa cidade. Cleri, cadê o Cleri? Cleri pegou a tocha olímpica, foi um momento muito emocionante na nossa cidade e muito interessante também. E eu fiquei pensando que todos nós temos uma tocha em nossas mãos e nós estamos indo em alguma direção. E eu sempre digo que se você perguntar para as pessoas, está todo mundo correndo. Quem aqui tem uma vida corrida, levante a mão. Maioria das pessoas. Você está correndo. Você sai daqui e você tem uma semana cheia. Mas uma pergunta que eu queria fazer para você é: você está correndo para onde? Para onde que você está indo? Por que você levanta cedo? Por que você dorme tarde? Por que você corre tanto? Nós estamos numa corrida. E o próprio Deus, Ele nos convida a uma corrida. Eu gosto muito de Hebreus 12, que diz assim, 1 e 2, que diz assim, eu quero ler apenas uma parte dos 2 versículos, que diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus, Ele nos convida a uma corrida eterna. Não uma corrida até um lugar só aqui nessa terra, mas uma corrida eterna. E tem 2 coisas, ou até mais nesse texto, que ele fala, que é muito interessante. Ele fala assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Às vezes nós estamos correndo, mas nós estamos cheios de coisas que nos atrapalham. Um corredor de uma maratona, ele abre mão de tudo que atrapalha ele e ele corre em direção à meta final. E o texto diz que nós devemos abrir mão do pecado que nos envolve. Às vezes o pecado quer nos agarrar. Se lembra numa Olimpíada, quando um brasileiro foi agarrado por um homem numa maratona, e ele tentou atrapalhar aquele homem, mas ele conseguiu se livrar, algumas pessoas o ajudaram e ele chegou até o final. E o texto diz para a gente correr com perseverança. A pior coisa da vida é você correr, levantar cedo, dormir tarde, sempre correndo, mas sem direção. Essa é a pior coisa que uma pessoa pode viver. Estar muito ocupado, mas não saber para onde está indo. E Deus nos faz um desafio para corrermos olhando para Jesus. Amanhã você vai levantar, você não pode olhar para a sua empresa, você não pode olhar para a sua vida, você não pode olhar para a sua família, você tem que olhar para Jesus. Se você olhar para Jesus, você vai chegar no lugar certo quando a sua vida nesta terra terminar. Se você não olhar para Jesus, você vai ficar pelo caminho, você vai ficar no meio da jornada. E eu gosto muito de falar que entre os gregos antigos existia uma corrida, que o vencedor não era quem chegava em primeiro, mas era aquele que mantinha a sua tocha ainda acesa. E é isso que Deus quer de nós. Se você estiver cheio de atrapalhos, a sua tocha vai apagar. Se você estiver cheio de pecados, a sua tocha vai apagar. Se você não perseverar, você vai ficar pelo caminho. Mas se você olhar para Jesus, o autor e o consumador da sua fé, você vai chegar no lugar certo. E um dia, quando você passar desta vida para a eternidade, você vai chegar diante de Deus, vai entregar a sua tocha nas mãos dele, e ele vai dizer: você entendeu que você deveria correr na minha direção, não na direção deste mundo, porque este mundo vai apagar você. Mas se você correr na direção de Jesus, Jesus vai manter a sua tocha acesa, e você vai entrar na eternidade, eu e você, com a nossa tocha queimando. A nossa oração agora é para que a gente tire os atrapalhos da nossa vida, para que a gente tire os pecados que estão nos pesando e incomodando a nossa jornada, e para que a gente persevere em buscar o Senhor da glória. Vamos orar? Ore a Deus e peça a Deus, tire os atrapalhos. Deus, tire o pecado. Deus, me dá perseverança, e Deus me dá o olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Fale isso para Deus.
Senhor, nos ajuda, Pai, nessa jornada. Não permita, Pai, que os nossos olhos sejam tirados de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nos dá, Senhor, o olhar para Deus. Tire os atrapalhos, Pai. Nos liberta dos pecados, nos dá perseverança e que o nosso olhar esteja em Ti. Pai, por favor, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Olhe para Jesus. Nós vamos ter um momento agora de dízimos e ofertas. Se você veio preparado para isso, você pode entregar agora com gratidão e alegria ao nosso Deus, tá bom? Então esse momento é um momento de alegria e gratidão e adoração ao nosso Deus através dos dízimos e ofertas. Você que está nos visitando, fique à vontade, fique tranquilo, tá bom? Boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a turma que se formou hoje. Estava vendo o número de formandos, número maior de surdos que nós temos na igreja. Isso quer dizer que tem um campo muito grande para ser conquistado. Estava também olhando para cada um de vocês que se formou, né? E muitos não vão ficar aqui em Santa Maria. Então, vocês têm que ir aonde vocês estiverem, onde vocês forem, procurar surdos. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos aproximadamente 200 mil surdos. Santa Maria, eu falei? Não, Rio Grande do Sul, né? Isso, 200 mil surdos. Então, existe mais ou menos uma percentagem, né, da população para nível de surdos. E nós precisamos nos comunicar com ele. A fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Então, parabéns vocês, parabéns toda a equipe, a persistência de vocês, né? No sábado, a manhã toda, né? Nesses 3 meses aí, a equipe, né? A Rosalena, que tem liderado, os professores, o William, a Anne, a Fernanda, né? E quem mais cooperou direto e indiretamente, parabéns para você e que Deus coloque diante de vocês um surdo para que vocês possam falar do amor de Cristo. E não parem por aí, né? A língua precisa de muito mais aprendizado, muito mais conhecimento. Então continue, quem sabe a nossa igreja possa oferecer um segundo estágio, né, Rosalena? Né? Segundo estágio, para que realmente nós tenhamos pessoas hábeis, né? No comunicar, no falar, para que a vida de vocês possa ser abençoada, ok? E vocês, surdos, né? Continue falando esse amor de Cristo na comunidade, né? Dos surdos. Tudo bem. Para as pessoas que nos visitam, né, nós procuramos abordar um tema durante um mês, 5 semanas, 7 semanas. E nós estamos começando uma nova série hoje. Pode colocar. Essa é a série, né? Vida Viva. E a proposta de hoje é que nós façamos uma reflexão. Quando o pastor João perguntou quem tem a vida corrida, um monte de gente levantou a mão, né? E essa vida corrida não está nos permitindo fazer reflexões sobre uma série de coisas. Por exemplo, uma menina que está namorando, muitas vezes ela não faz muita reflexão sobre o seu namorado. Às vezes o cara é um grosseiro, boa pinta, saradão, né?
mas ele é um grosseiro, ele é mal educado, ele exige que ela obedeça, e ela não para fazer uma reflexão. Apesar dele ser tudo isso aí, será que eu tenho que continuar? Será que eu paro aqui? Como é que vai ser a minha vida de casada depois? Eu sei que tem muitas pessoas que amargam. Se eu tivesse pensado, eu não teria. Então a gente não está fazendo reflexão para muitas coisas. Por exemplo, tem pessoas que não estão fazendo reflexão sobre o vestibular. Olha, um candidato por vaga, nesse eu entro. Mas, sabe, às vezes são pessoas que não querem, por exemplo, sair daqui de Santa Maria, não pensam em aventurar para ir para outros lugares, e aí entram naquele curso, e depois você vai e tem aqui em Santa Maria 5.000 oportunidades, mais 30.000 formados naquela, e você vai sentir dificuldade e tal. Tem algumas faculdades que está complicado, então não se faz uma reflexão. Tem pessoas que têm o consumismo, e compram algumas coisas sem pensar, estou precisando realmente disso? Quem é aí que já comprou uma espremedora de frutas, daquela que é cara toda a vida, comprou no Polishop ou no Shoptime, e usou, e ela tem 30 peças para você lavar. E aí você usou 2, está guardadinha lá, Está guardadinha lá, você não fez a reflexão. Ou então, comprou aquela esteira, aquela esteira, uma vez comprei uma esteira, e a esteira não era nem elétrica, não era manual, mas de pedal, e virou cabide, A gente não faz reflexão. Então, a proposta hoje é para nós refletirmos sobre isso. Vida viva. E essa expressão não é uma redundância. Vida viva. Alguém pode dizer, não, toda vida tem que ser viva, Mas a palavra de Deus fala em morrer para uma vida velha e nascer para uma nova vida. Quando os visitantes foram apresentados, eu falei assim, meu Deus do céu, essa mensagem que a gente vai pensar hoje, essa mensagem deveria ser a última. Então eu queria falar para você que é visitante, que está vindo a primeira vez, olha, vem a segunda, a terceira e pelo menos a quarta, para você não ficar só com a ideia da mensagem de hoje, Como eu disse, deveria ser a última. Para mim, eu entendi que é a mensagem mais pesada, mais difícil, mas por isso eu vou me basear na palavra de Deus, e não naquilo que muitas vezes eu gostaria de dizer, mas é humano, e eu não quero falar o que é humano, eu quero falar daquilo que vem de Deus. Estava sentado ali e falei, Senhor Deus, será que eu troco a mensagem, não troco agora, na última hora? Às vezes o Espírito Santo faz isso, É muito raro, mas ele faz isso, porque a gente fica assim, um pouco preocupado, e eu estou preocupado. Mas a proposta é essa, morrer para uma vida velha e nascer para uma nova vida. Só que muita gente pensa que esta nova vida só surge depois do batismo, ou quando ele se torna membro da igreja, ou quando ele levanta uma das suas mãos, mostrando que está tomando uma decisão com Cristo. A nova vida inicia-se com a conversão. E ela é nova, só que nova a cada dia. Exatamente como no casamento que você diz para o seu cônjuge, pelo menos eu digo, cadê a Gilga? Está ali a Gilga, Pelo menos eu digo para ela, se fosse preciso, eu me casaria outra vez com você. Eu não sei como é que é a minha vida sem você. Aliás, eu não vejo a minha vida sem ela. A minha vida só consegue ser organizada porque ela me organiza. Só que com Deus, a coisa ainda é melhor. Porque, embora a Gilca seja maravilhosa para mim, Deus é muito mais para mim. E Deus é muito mais para ela, do que eu. Então, esta nova vida é para ser vivida, vida viva, com toda a intensidade que ela sugere. Viver esta vida nova com toda a intensidade.
E outra coisa, não dá para alterar os seus valores dessa nova vida. Não dá para mexer neles. Não dá para acrescentar. Não dá para dizer que é só para os dias de hoje. Porque o manual já está pronto. E nós não podemos alterar esse manual. Ou você vive a vida nova, ou você ainda não nasceu de novo. Ou você ainda não compreendeu o que Cristo fez para poder oferecer esta vida nova. Ou você ainda não sabe o que ela representa. Quando nós entregamos a nossa vida ao senhorio de Jesus Cristo, o que significa isso? Que agora eu sou batista, ou da Assembleia de Deus, ou presbiteriano, ou do Templo das Nações, ou da Igreja Batista Nacional, não significa nada disso. Significa que eu sou filho de Deus, que agora eu sou filho de Deus. Significa que eu tenho que estar em todas as programações da igreja? Não. Significa que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Significa que eu tenho que dar a 10ª parte do meu salário? Não, porque tudo que eu tenho pertence a Ele. Significa que agora eu passo a ter uma vida de prosperidade? Não, porque o doador da vida, ele diz assim: não ajunteis tesouro, vamos completar? Não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem e os ladrões, ajuntai tesouro no céu. Significa que eu não terei mais problema? Não, nada disso. O doador da nova vida diz assim: neste mundo tereis aflição, ou aflições. Mas o que ele promete nesta nova vida é irrecusável. Porque nenhum homem conseguiria ter esta vida por si mesmo. Porque esta vida que ele nos oferece é uma vida sobrenatural. Só que isso nós vamos ver nas próximas 3 mensagens. O título da mensagem de hoje pode passar. Vida viva, reduzir padrões ou acrescentar valores, enaltecer valores. Esse enaltecer valores nós vamos ver mais adiante. Hoje, nós queremos ver a primeira parte, que é reduzir valores. Ou seja, vamos ver pessoas que procuram tentar reduzir padrões, conjugar essa nova vida com padrões humanos, terrenos, diabólicos, tentar conjugar com os padrões deixados por Deus. E isto é impossível, impossível, né? Então nós vamos agora iniciar a nossa reflexão baseado na palavra de Deus, no manual que Ele nos deixou para essa nova vida. Então, vamos ver o que esse primeiro texto diz. Vamos ler juntos? Ninguém pode servir isso. 2 senhores. Quais são os 2 senhores? Primeiro, Senhor Jesus Cristo, Deus, né? Segundo, tem medo de falar não, gente. O diabo, Satanás. Esses são os 2 senhores. São os 2 senhores. E estes 2 senhores, eles são opostos entre si. Você entende o que é oposto entre si? Inimigos entre si. Um tem uma direção, enquanto que o outro tem uma direção oposta. Estão vendo que não dá para agradar os 2 ao mesmo tempo? Sem condições. São antagônicas, são contrárias à vida que cada um oferece, uma vida e outra vida. Não é possível conjugar os 2 modos de viver, não há conjugação, não há configuração, são plataformas diferentes. Como é, por exemplo, que uma pessoa que se declara que tem o Espírito Santo de Deus pode viver uma vida de sujeira, contrária à santidade? Dá? Não dá. Se o Espírito Santo quer me conduzir
para uma santidade, esse é o desejo, esse é o propósito. Como é que eu posso viver uma vida com os meus olhos mergulhados, e os olhos e mentes mergulhados na pornografia? Como é que eu posso viver uma vida transando com quem eu acho interessante? Como é que eu posso viver uma vida fraudando conscientemente os impostos? Como é que ou constantemente saindo de uma festa, ou de um bar, ou de uma boate, trocando as pernas? Ou com uma boca suja, que dá até vergonha para ouvir? Ou mentindo à revelia? Ou que não pode ver um rabo de saia, ou uma perna de calça, que a mente já entra numa evolução, numa efervescência? Ou achando que as pílulas como êxtase, cigarro de maconha, cocaína, LSD, vodka, lhe trarão mais alegria do que o Espírito Santo, que o Espírito Santo pode lhe dar. E o pior de tudo é achar que não tem importância alguma, mesmo sabendo que isto é contrário ao Senhor. Reflita sobre isso. Faça uma reflexão séria sobre isso, diante de Jesus Cristo. Diante de Jesus Cristo. Por isso é que nós encontramos algumas declarações na palavra de Deus, declarações fortes, e que nós não gostamos de fazer referência, nem de ler. Por isso que as outras mensagens, né, que o pastor João, o pastor Vini, o pastor Vitor vão pregar, é mais tranquilo, né? Olha o que diz o texto. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a que serviram os vossos pais da além do rio, lá no Egito. Servi ao Senhor. Olha que ele chama de Senhor, chama Deus de Senhor, nosso Senhor. Mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um líder, Josué, disse, puxa vida, sabe, deixa tudo isso, mas se vocês não querem, vão embora diante de Deus. Deus uma vez disse assim, quem é que pediu vocês para vocês estarem na minha casa? Quando vocês cantam, isso é um som horrível para mim. Quando vocês estendem as suas mãos para me dar oferta, eu recuso. Os vossos cultos, as vossas festas espirituais, quem é que está pedindo isso de vocês? Então aqui ele está dizendo, olha, sabe, se parece mal, se você acha que isso é pesado demais, se você acha que isso não vale a pena, então, escolham hoje. Não dá para servir dois senhores, é impossível a Bíblia diz que é impossível você sentar na mesa de um senhor e depois sentar na mesa de outro senhor. O Senhor não barganha os valores que Ele estipulou, Ele não barganha. Como diz a própria palavra de Deus, diz assim, não dá para cochear entre dois senhores. Sentar na mesa de um, não dá. Então, sabe, eu me lembro que lá no Rio de Janeiro, eu era adolescente, chegava no domingo, né, na igreja, à noite, e naquele tempo o pessoal era mais exigente, né, aí chegava queimadão lá da praia, né, para a Barra da Tijuca, lá, queimadão, e o pastor dizia, ô Rússio, você quando você está lá na praia, você está pensando, puxa, devia estar na igreja, né, quando você está na igreja, está com... Cara, escolhe logo, escolhe para onde você quer ir, né, porque não dá para servir a Deus assim. A própria palavra de Deus diz que não dá para a gente cochear entre dois senhores. E aí você não consegue viver essa vida viva, porque a vida viva não é redundância. É viver uma nova vida de uma forma viva. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Romanos 6. Isso. Pois vocês sabem muito bem, quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela,
são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceito por Ele. O nosso maior poder que o ser humano tem é a escolha, é o livre-arbítrio. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade, da maldade, para servir o mal. Entregue-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas que agora vocês têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertos do pecado, são escravos de Deus. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão uma vida eterna. Há uma outra versão desse versículo aí, ó. Não, volta antes. Volta, isso. Desse versículo, não, volta antes. Isso. Desse versículo 22, aí, ó. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. A outra versão diz assim, pode passar agora. De dedicada a Ele, completamente dedicada, mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto, a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, agora vamos fazer uma breve reflexão sobre santificação. O que é santificação para vocês? Hoje, pela manhã, nós estamos falando na classe sobre isso, na escola bíblica dominical. O que é santificação para vocês? Vamos lá. Hã? Aborrecer o mal. Você usou a parte negativa aí, Jorge. Eu queria pegar mais a parte positiva, né? Eu prefiro a segunda parte. Porque se você se aproxima mais de Deus, você automaticamente deixa. É um processo. É uma caminhada. É deixar de ser sujo para começar a ser mais limpo. E isto aí nos leva ou nos dirige ao seguinte texto. Outro texto, pode passar. Esforça-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Tem jeitinho brasileiro para isso? Será que Deus diminuiria o grau da santidade para aceitar aquilo que os homens desejam fazer? Deus diminuiria? Então, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Será que isso lhe preocupa? Será que nós podemos viver esta nova vida que você diz que teve sem santidade? Será que propositalmente nós podemos viver uma vida sem santidade e ter a esperança de ver o Senhor? Quando eu e a Gilca nós estávamos resolvendo como nós iríamos criar os nossos filhos, nós ficamos assim resolvidos. Se eu dissesse alguma coisa para as crianças, era o que valia. Se ela dissesse algumas coisas para a criança, para o filho, né? Era aquilo que valia. Não tinha acordo, não tinha concessão e não tinha acerto, né, Anne? Você lembra quando eu fui viajar, que eu disse para você, Anne, você não pode dormir fora de casa, né? Com as coleguinhas. E quando eu voltei, o que aconteceu? Não tinha concessão. Interessante que hoje à tarde eu estava ouvindo uma mãe dizendo assim para o filho, né?
vem aqui. E o guri chorando, vem aqui. E ela dizia, vou contar até 3. 1, 2, 3. Vem. O nome do guri era Fernando. Vem aqui, Fernando. Vem aqui. Eu vou contar até 3. 1, 2. Eu acho que ela contou até 18. 18, né? E o guri lá chorando, né? E o guri chorando e, né? Com a gente não tinha concessão. Será que a palavra de Deus tem jeitinho? Será que a palavra de Deus, ela muda o padrão para se adaptar aos dias de hoje? Será? Quando nós queremos reduzir o padrão de santidade, nós estamos com a mesma intenção, querendo reduzir os conceitos das verdades que Deus nos deixou. Não, não é tanto assim. Não, nós estamos, né? E vejam a que nível Deus deixou registrado, assinado, carimbado a questão de santidade. Pode passar. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que com todo o corpo ser lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir com todo o corpo para o inferno. Eu creio que a grande maioria sabe interpretar isso aqui. Não vamos interpretar isso, né, literalmente, né? Mas, na verdade, é uma afronta. É uma afronta para Deus. Aquele que propositalmente se diz crente ou cristão, filho de Deus, e quer continuar levando uma vida no pecado. Para ele é uma afronta. Mas você ainda pode dizer, né, assim, e aquela placa que tem lá na entrada, né, da igreja, ali, pátio, dizendo que aqui não é lugar para pessoas perfeitas. E que o pastor está sempre dizendo que aqui é um lugar para todo tipo de pessoa. Nós temos que aceitar todas as pessoas. Uma vez um papeleiro disse, o papeleiro estava criando aí, né, um tumulto ali, né, na hora do almoço, criando, né? Eu fui falar com eles, mas e aquela placa que tem lá na frente, né? Mas, meus irmãos, o poder do evangelho que nós pregamos, o evangelho para qual Jesus morreu, ele tem força suficiente para iniciar um processo de transformação à imagem de Jesus Cristo. Ele tem esse poder, ele tem essa força. E nós, então, nós estamos aqui e nós encontramos pessoas imperfeitas, mas num processo de transformação produzido pelo Espírito Santo de Deus. Pelo menos é o que nós buscamos. Nós que estamos aqui buscamos isso, né? Por isso é que nos chama a atenção, né? E a palavra nos chama a atenção, nos admoesta, nos corrige e até em alguns casos excluem pessoas que propositalmente querem levar uma vida mundana. Excluem pessoas. E isto também é uma orientação de Deus, ou não é? Olha o que diz o texto, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 a 11. O apóstolo Paulo escrevendo diz assim, na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada com gente imoral. Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados de pagãos, que são imorais, avarentos, ladrões e que adoram ídolos. Pois, se vocês fossem ficar separados, seria necessário vocês sair do mundo. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se dizendo irmão na fé, mas for imoral, avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou é difamador, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer a refeição. Isso é sério demais. E nessa igreja que o apóstolo Paulo escreveu isso, tinha alguém fazendo coisas erradas. E ele escreve assim, pode passar, versículo 1, mesmo capítulo, isso. Agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que um certo homem está tendo relações com sua própria madrasta.
Como é que vocês podem estar orgulhosos? Pelo contrário, vocês deviam ficar tristes e expulsar do meio de vocês quem está fazendo essas coisas. E o apóstolo Paulo diz assim, eu não faço isso, né? Mas ele faz, ele é Paulo, né? Quanto a mim, ainda que eu não esteja presente aí pessoalmente, estou com vocês em espírito. E agindo como se eu estivesse aí, já julguei pela autoridade do nosso Senhor Jesus, que o homem que está fazendo estas coisas, ou esta coisa horrível, não coloquei o texto, deve ser feito o que com ele? Entrega a Satanás, para que tenha seu corpo destruído, mas que o seu espírito seja salvo, né? Sabe, existem limites para algumas coisas. Quando a palavra de Deus se refere à nova vida, diz assim, pode passar. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé do Filho de Deus, o qual se amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é grande demais. É uma nova vida, e essa nova vida não dá para a gente se amoldar, tomar a forma do mundo. Então, meus irmãos, nas próximas mensagens, nós veremos as promessas, a segurança, né? E de quem está vivendo uma nova vida, né? De quem realmente passou por uma conversão e não reduz os padrões desta nova vida. Não reduzir padrões quer dizer basicamente o seguinte, viver em temor a Deus. E considerar seriamente a palavra de Deus. A coisa é séria, não é brincadeira. Tem gente hoje que está querendo frequentar uma igreja evangélica por status, por isso, por... Gente, evangelho não é brincadeira. Porque custou a morte do Filho de Deus. Tanto que não é brincadeira que Jesus nos diz assim, lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, do reino do céu. Mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, pelo teu nome anunciamos a mensagem de Deus, pelo teu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Se não fosse acontecer isso, Jesus não diria isso. De maneira nenhuma. Eu vou deixar para os outros pastores, né, falar dessa vida exuberante, maravilhosa, cheia de promessa. Mas existe uma responsabilidade que nós não podemos reduzir os padrões desta nova vida. Precisamos viver a vida, viva a vida, conforme Cristo deixou. Conforme Ele nos deu, conforme Ele nos prometeu, aquilo que Ele nos dá, não dá para colocar máscaras e viver uma religiosidade, né? Na igreja eu sou uma coisa, em casa eu sou outra, na igreja eu sou uma coisa, no trabalho eu sou outra pessoa. Precisa ser uma nova vida. Esta é a proposta, né? Desse tema. Viva, ou vida viva, uma vida viva para o Senhor. Amém? Amém? Pode ser que você não esteja vivendo esta vida, mas você sinceramente quer, né, vivê-la. Você quer buscá-la. Se a palavra de Deus, se os textos que foram lidos hoje falou com você, quem sabe você é hora de você dizer, Senhor Deus, eu quero, Senhor Deus, quero buscar esta vida, quero viver. Eu não quero entrar nas outras mensagens, mas é uma vida maravilhosa. Tanto que foi oferecida pelo Filho de Deus.
Ele precisou morrer numa cruz. Ele morreu para que nós tivéssemos a vida autêntica. A vida que Deus planejou para todo homem. Sabe? Talvez você queira dizer hoje, nessa noite, Senhor Deus, eu quero voltar. Há uma música que diz assim: quero voltar ao princípio de tudo. Como é que diz a outra parte? Alguém se lembra? Me encontrar contigo outra vez, né? Quero voltar ao primeiro amor. Aquele primeiro amor que já se foi, a gente hoje está meio apagadinho. Quero voltar ao primeiro amor. Quero buscar o princípio de tudo. E o Senhor Deus vai começar a de novo iniciar com você uma vida viva. É isso que Ele faz. Eu, sem nada, mas sinceramente eu amo cada vez minha esposa. A Deus também eu amo cada vez mais. Com 14 anos eu entreguei minha vida para Ele. Passei por uns momentos difíceis de afastamento, passei. Mas o amor estava lá. E quando eu busquei o Senhor de novo, o amor veio. E ainda tem muito mais para amar o Senhor. Que vida maravilhosa. Que vida abençoada. E peço a Deus que não permita que eu reduza os valores do padrão que Ele deixou. Não brinque com os padrões que Ele deixou. Ouviram, jovens? E vocês, a vida está muito mais atraente para vocês no mundo, né? Não entre por esse caminho, é muito perigoso. Dessa forma tão clara que o Senhor deixou na palavra. Eu gostaria de orar com vocês. Queria que nós ficássemos de pé nesse momento. Vamos falar com Deus. E talvez essa noite seja uma noite assim especial para a tua vida, né? Que você queira sair do seu lugar e dizer: Senhor Jesus, eu quero viver esta vida viva, Senhor. Quero. Espírito Santo, Deus se manifesta em mim, Senhor. Senhor Deus, torna a dar-me a alegria da salvação. Que eu me apaixone de novo por Ti, Senhor Deus. Senhor, como eu quero sentir em meu coração essa coisa boa. Eu quero convidar você, quero orar com você, né? E eu quero cada dia pedir que o Senhor renove também a minha vida. Se você quiser que nós oremos por você, se o Espírito Santo falou contigo nessa mensagem, vem até aqui à frente, nós vamos orar juntos. Vou pedir os pastores que estejam aqui com vocês, para orar junto com vocês, colocar a mão no ombro de vocês, né? E para que nós comecemos uma semana diferenciada. Alguém quer vir até a frente e nesse gesto dizer: Senhor Deus, eu quero começar de novo. Começar de novo. Quantas vezes, né, nós falamos isso para outras pessoas: me perdoa, vamos começar de novo o nosso relacionamento e tal, né? Então o Senhor quer fazer isso contigo. É a oportunidade, é o convite dele, né? Pode vir até a frente, nós vamos orar por você, vamos colocar você diante do altar de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe. É uma nova oportunidade que Deus nos dá, né? Uma vida viva, uma nova vida. Que bom essa oportunidade que Deus nos dá, né? Espera mais um momento, se mais pessoas quiserem vir, né? Não se constranja, o Senhor Deus, Ele é amoroso, o Senhor Deus nos abraça. O Senhor Deus, assim, Ele vai dizer assim: olha, Ele não vai cobrar nada do passado. Ele vai só dizer assim: filho e filha, vamos começar de novo? De novo. E que esta semana agora seja uma semana de aventura com o Senhor, de revelação de novas coisas. Eu quero orar com vocês, o pastor Vitor vai orar com vocês, né? Santo é o Senhor. Para que vocês saiam daqui com essa confiança de um amor, a Bíblia é uma declaração de amor por Santo. nós. É uma declaração de amor. Santo. E o Senhor quer fazer essa declaração nessa noite por você. Santo é o Senhor.
Talvez a sua semana tenha uma série de lutas, coisas para vencer, incertezas, trabalho, contas para pagar, talvez algo para receber, filhos, educação, pais, patrões, emprego. Lutas, Senhor, mas a Tua palavra diz, não temas. A Tua palavra diz, por isso não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. É verdade. É promessa do Senhor para a tua vida, é promessa do Senhor para a minha vida. É por isso que estamos aqui nessa noite, é por isso que Ele te chamou até aqui. A palavra de Deus diz, Senhor, como é precioso o teu amor, esse amor que foi derramado na cruz para te salvar, para me salvar. A palavra diz, como é precioso o teu amor, na sombra das suas asas encontramos proteção. É verdade, Jesus. Ó Senhor, o que nos espera essa semana está nas tuas mãos. A tua palavra diz, Pai, que o coração do homem pode fazer alguns planos, mas a resposta certa vem dos teus lábios, Senhor. Senhor, o Senhor fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. As portas que o Senhor abre, ninguém fecha. E as portas que o Senhor fecha, ninguém abre. Deus, a tua igreja agora clama a ti. Se mais alguém quer vir à frente, que tem lutas nessa semana, vem à frente. Que tem desafios, se coloca diante de Deus agora, dá um passo e fala, Senhor, eis-me aqui. Eu não estou aparecendo para homens, nem para mulheres, nem para a câmera, eu não estou aparecendo para ninguém, eu estou aparecendo para o Senhor. Senhor, eu quero chamar a tua atenção agora, olha para mim, a tua palavra diz, Senhor, aqueles que me procuram, aqueles que me amam, me acham. Senhor Jesus, só o Senhor é plenamente confiável. Só o Senhor, Senhor, aqueles que esperam em cavalos, aqueles que esperam em homens, aqueles que esperam em carros de guerra, jamais terão vitória, mas aqueles que esperam em Ti, Jesus, já são mais que vencedores. Amém. A vitória já está decretada, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a Tua vida. Senhor, eu clamo aqui agora para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e sempre será. Senhor, eu clamo aquele que é o conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, aquele que todo o governo está sobre os seus ombros, aquele que sendo Deus todo-poderoso não usurpou ser igual a Deus, antes pelo contrário teve morte de cruz no nosso lugar. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor foi maldito no nosso lugar e tomou sobre si os nossos pecados, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Derrama cura, Senhor, cura em corações aqui agora, Senhor. Semana de prosperidade, de vitória, mesmo em luta, nós sabemos que podemos confiar num Deus vencedor. Eu clamo por vitória para a tua igreja nessa noite, é o que eu clamo, Senhor. O meu coração te procura agora, ansioso, Pai, por uma resposta de bênção, de solução sobre essas vidas que vieram aqui agora dizer não ao erro, Senhor, porque a tua palavra diz, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e por isso estamos aqui, porque tu não nos olha com os olhos que eu olho a alguém. Os teus olhos sobre a tua igreja são olhos de amor, olhos de chance, olhos de cruz, olhos de sangue derramado por cada um de nós. Somos suas ovelhas, Senhor. Para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Pai, eu encerro esse momento clamando, Senhor, abençoa, abre portas, nos cuida, nos protege nossa família, protege nossos corações, porque só temos Amém, Senhor. a Ti. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. Amém. Amém. Igreja, vamos abençoar esses irmãos. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Boa semana, um abraço a vocês. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês.